seja muito bem-vinda. Eu sou Eleonora Azevedo, professora de matemática. Nesse vídeo, nós vamos resolver as atividades da semana 3 do PET do primeiro ano do ensino médio. Essa semana vai falar sobre plano cartesiano. É um assunto que eu considero simples, mas que a gente tem que ter algumas atenções para não errar o exercício de uma maneirinha boba. Os exercícios são simples, mas sempre com bastante atenção. Então, vamos ver aqui, o que a gente vai ter. Ele explica aqui no PET o que é o plano cartesiano, para que serve o plano cartesiano, e lá na página 36 começam as atividades. Bem pequenininho, bem curtinho. Ele fala assim, no primeiro plano abaixo, marque os pontos a seguir. Já vou avisar aí para os meus alunos, é importante ter a malha quadriculada, o papel quadriculado. Se você tiver, excelente. Se não tiver, vai ter que fazer os quadradinhos ali. Faz com régua bonitinho, tá? Não vem fazer coisa marmota não, que eu não vou aceitar na solução. Vamos lá agora para a gente resolver e para a gente entender como que a gente vai fazer isso, Então, no primeiro plano, a gente vai marcar todos esses pontos. Primeira coisa que você tem que lembrar, no plano cartesiano, sempre, sempre, x primeiro, y depois. Por que significa isso? Que o primeiro valor é para x e o segundo valor é para y. Ou seja, o eixo x é aqui, o horizontal, eixo das abscissas, e o eixo y é o eixo vertical, em pezinho ali, o eixo das ordenadas. O que eu quero? O valor de x, 2, e de y, 2. A gente tem que fazer eles encontrarem. É como se o ponto só pudesse andar em cima do tracejadinho ali, em cima da linha. Então, a gente faz aqui, o x vale 2, que tem que encontrar com o y valendo 2. Então, esse é o ponto. Faz um pontinho, não é para fazer um bolotão, não, tá? Um pontinho. E coloca o nome dele. O nome dele é A, maiúsculo. Então, respeita o nome dele, A maiúsculo, tá? O segundo ponto, x e y. O x vale 2, tá aqui, e o y vale 3. Então, eu vou ter que fazer eles encontrarem, o x vale 2, o y vale 3. Onde eles encontram? Aqui, é o ponto B. O ponto C, sempre x e y. X primeiro, y depois. O x vale menos 3. Então, tá lá para a esquerda, o x vale menos 3, tá aqui. E o y vale 2. Então, menos 3 até no 2. Esse é o ponto C. Ficou no segundo quadrante, não tem problema nenhum. Ponto D, o x vale 2 e o y vale menos 3. O x vale 2 está aqui. O y menos 3 aqui. A gente tem que fazer os dois encontrarem, menos 3 com o 2. Encontrou. x2, y menos 3. Ponto D de dado. O ponto E, menos 4, menos 4. X vale menos 4, y vale menos 4. X menos 4 está aqui. Y menos 4 está aqui. O que a gente vai fazer? Os dois encontrarem. Menos 4, menos 4. Esse é o ponto E. Faz um pontinho para indicar e coloca o nome dele. Ponto E. Por último, ponto O, que é o 0, 0. O 0, 0, é aqui a origem que a gente chama. É exatamente a interseção dos dois eixos. Então, esse é o ponto O. Simples assim. É só para fazer isso, mas faça com cuidado. Aqui eu não consigo fazer com a régua, então o meu tracejado fica um pouquinho torto. Mas faça com a régua, marcando os pontos direitinho, do jeitinho que eu fiz aqui. No segundo plano aqui, ele pede a mesma coisa, só que é para a gente fazer no outro desenho, O F vale 3 e 0. Mesma ideia, O X vale 3, o Y vale 0. Quando ou o X ou o Y vale 0, significa que não deslocou. Como assim, professor? O X vale 3, então tá aqui. Mas o Y, ele não vai nem subir nem descer. Por quê? Porque ele vale 0. Então, esse é o ponto F. Professor, mas ele fica em cima do eixo, ele fica em cima da linha. Não tem problema. Quem que é o outro ponto? X e Y. O X, ele não deslocou, então significa que ele está aqui, E o Y igual a 3, ele subiu.
Então, esse aqui vai ser o nosso ponto. O que significa um ponto? Ó, vou voltar lá no ponto D. O que significa o ponto D? Lá do exercício 1. O que significa x igual a 2? O x significa se ele está indo para a direita ou para a esquerda, para trás ou para frente. O y significa se ele está subindo ou descendo. Essa é a ideia. Então, quando eu tenho esse ponto, ó, x igual a 2 e y igual a menos 3, o que significa isso? Anda 2 para frente e 3 para baixo. Essa vai ser a ideia. Tá? Agora, olha o ponto H, o que a gente tem aqui, ó. O x vale menos 4 e o y vale 0. Ó, x é para frente ou para trás. Y é para cima ou para baixo. Então, significa que o x ele vai andar 4 para trás, para aqui, 4 para trás. E nada, nem para cima e nem para baixo. Então, esse é o ponto H. Por fim, o ponto I aqui. 0 no x e menos 4 no y. Ou seja, se o x é igual a 0, ele não vai andar nem para frente e nem para trás. É como se ele estivesse aqui no meio, na origem ainda. Porém, o y é menos 4, ou seja, ele vai andar 4 para baixo. 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o meu ponto I. Ah, professora, mas eles ficaram todos em cima do eixo, todos em cima da linha, na questão 2. Não tem problema nenhum, tá? A semana 3 são apenas essas duas atividades, mas é super importante entender o plano cartesiano, que ele vai ser base para as próximas semanas. Eu paro por aqui, bons estudos e eu te encontro na próxima semana.